Tudo bem? Estou aqui para gravar mais um vídeo. Este vídeo é referente à atividade 46, que fala sobre semelhança de figuras. Aqui nessa videoaula eu vou fazer basicamente triângulos e retângulos, mas isso se aplica a qualquer figura. Bom, o que significa semelhança? Se você pegar o significado num dicionário, para a língua portuguesa vai estar parecido, quase igual, coisa desse tipo. Para a matemática, semelhança tem um outro significado. A semelhança para a matemática são duas figuras idênticas, porém uma maior, outra menor. É a mesma coisa que você tirar uma foto, você ampliar ou reduzir. Você vai pegar uma imagem, você vai dar zoom ou você vai reduzir essa imagem. Isso que significa semelhança para a matemática. Um outro conceito que vai aparecer bastante vai ser a palavra congruente. Congruente significa igual, porém localizado numa região diferente. Para a matemática, a localização é extremamente importante. De repente você tem uma figura na frente, uma atrás, lado direito, lado esquerdo, ou então a posição, uma virada para o lado direito, uma para o lado esquerdo. Mas são duas figuras idênticas, mesmas medidas dos ângulos, mesma medida dos lados. Porém, o que vai mudar é a sua localização. Isso são figuras congruentes. Semelhantes é quando pega uma figura, nós ampliamos ou reduzimos sem haver nenhuma distorção. Então vou fazer um exemplo rapidão aqui para mostrar para vocês como funciona. Vou pegar um triângulo bem simples. Aqui medindo 4, 6 e 7. Eu vou pegar esse triângulo e vou dobrar as medidas dele. Só fazer vezes 2. Então, multiplicando por 2, nós vamos encontrar um outro triângulo. Fazer parecido, né, que ajuda um pouco. Galera, então quais são as medidas? Se aqui mede 6, 6 vezes 2, aqui vai medir 12. Aqui mede 4, 4 vezes 2, 8. Aqui mede 7, 7 vezes 2, 14. Então, as medidas dos lados foram aumentadas. E os ângulos? Sei lá, se de repente aqui mede 70 graus. Para que não haja distorção nenhuma na nova figura, o ângulo tem que ser exatamente a mesma coisa. Se aqui mede 70 graus, aqui tem que medir 70 graus também. Sei lá, se aqui mede 60 graus, aqui tem que medir 60 graus também. Sei lá, detalhe, a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo tem que dar 180 graus. Eu já tenho 60, já tenho 70, então nós já temos 130 graus. Para chegar no 180, este terceiro ângulo tem que medir 50 graus. Aqui mede 50, aqui mede 50. Galera, então aqui eu tenho duas figuras semelhantes. Os ângulos correspondentes, o que eu falo correspondentes quer dizer que está na mesma posição. Lado direito 50, lado esquerdo 70, aqui em cima 60. Então os ângulos que estão na mesma posição têm a mesma medida. E os lados são proporcionais. Quando eu falo proporcional, quer dizer que nós estamos ou multiplicando ou dividindo por algum número. Jamais somar ou subtrair. Tem que ser multiplicado ou dividido. 6 vezes 2, 12. Se eu fosse fazer o contrário, 12 dividido por 2, 6. Então vai ser multiplicado ou dividido, jamais somado ou subtraído. Bom, se eu fosse fazer uma conta, que conta eu faria? Eu vou pegar lados na mesma posição, por exemplo, aqui o lado esquerdo com a parte baixa, 6 e 4. A primeira figura vai gerar a primeira fração. Aqui a primeira fração você tem liberdade total para fazer do jeito que você quer. Quer começar com 4? Pode. Quer começar com 6? Pode. A segunda você tem que fazer exatamente igual à primeira. Então, vou fazer 4 sobre 6. Eu comecei com 4 lado esquerdo, eu tenho necessariamente que começar da mesma forma, com o lado esquerdo, tem que começar com 8. E eu terminei com a parte de baixo. 6, aqui tem que terminar com a parte de baixo também, 12. E para saber se são semelhantes ou não, é só
igualar ou multiplicar em cruz. Veja só, multiplicando em cruz. 6 vezes 8. Opa, 6 vezes 8. 48. A outra multiplicação em cruz, 4 vezes 12, também dá 48. Ó. A resposta é sempre a mesma. Então, multiplicando em cruz, a gente consegue encontrar outro número. Ah, professor, o número é muito complicado, não consigo fazer de cabeça. Qual que é o procedimento? Sei lá. Faz de conta que você não conhece esse número 8. Você não sabe essa medida. Você não sabe quanto vai dar. Então você vai lá e chama de x. Multiplica em cruz, ó. 6 vezes x, 6x. Igual 4 vezes 12, 48. Ó, a multiplicação sempre tem que dar a mesma coisa. Você pega o 6 e passa dividindo. Ó. X igual 48 dividido por 6. 48 dividido por 6, a gente sabe que vai ser igual a 8. Então, se é para fazer de cabeça, tudo bem. Se não, é só montar uma regrinha de 13 e multiplicar em cruz. Bem tranquilo. Um outro conceito que vai aparecer bastante é o conceito de razão. Galera, o que é razão para a matemática? A razão nada mais é do que uma fração. Só que a fração você vai entender como se fosse uma parte de um todo. Você tem um bolo, você vai dividindo em 20 pedaços. Então você vai pegar um objeto inteiro, você vai tirar pedaços dele, fracionar, dividir em partes iguais. A razão, do ponto de vista matemático, é exatamente a mesma coisa. O que vai mudar a interpretação dele? A razão serve para a gente comparar duas situações. Neste caso, em geometria, estou comparando dois objetos. Galera, razão é sempre da seguinte forma. O primeiro da frase vai ficar na parte de cima da fração, no numerador. O segundo da frase vai ficar sempre embaixo, no denominador. Por exemplo, vou pegar essas duas figuras. Aqui vou chamar de figura 1 e aqui estou chamando de figura 2. Se eu quiser saber a razão entre as figuras 1 e 2. Olha, eu quero saber a razão entre as figuras 1 e 2. O 1 é o primeiro da frase, fica em cima. O 2 é o segundo da frase e fica embaixo. Então nós vamos escolher qualquer lado da primeira figura. A segunda tem que ser exatamente na mesma posição. Se eu quiser colocar os 4, eu posso. Se eu quiser colocar os 7, eu posso. Se eu quiser colocar os 6, eu posso. Então a primeira eu tenho liberdade total. Eu vou trabalhar com o 4, que é menorzinho. 4. Na segunda figura, apaguei o 8 lá. A segunda figura tem que pegar exatamente na mesma posição. O 4 está aqui para o lado esquerdo. Eu tenho que pegar aqui no lado esquerdo o 8. 4 sobre 8. Fazendo a simplificação de fração, a gente pode simplificar por 4. Vai ser a mesma coisa aqui, meio. Como que eu vou ler? O primeiro é a metade do segundo. 6 e 12. 4 e 14. Opa, 7 e 14, falei errado. 4 e 8. Então o primeiro é a metade do segundo. E se eu quisesse fazer a razão do segundo para o primeiro? Estou mudando aqui o finzinho. 2 e 1. Eu mudei a ordem. Ó. A razão entre as figuras 2 e 1. O 2 é o primeiro da frase, fica em cima. Eu vou pegar qualquer lado. Agora eu vou pegar o lado direito, pegar o 14. E o 1. 1 é o segundo da frase, vai ficar na parte de baixo da fração. Eu tenho que pegar na mesma posição. Eu peguei o 14 aqui para o lado direito, eu tenho que pegar o 7 aqui para o lado direito também. Fazendo a divisão, 14 dividido por 7 vai ser igual a 2. O que significa isso?
que a segunda figura é o dobro da primeira. É isso, galera. Espero que vocês tenham entendido. E qualquer coisa, só perguntar pelo e-mail que a gente responde. Até mais. Tchau, tchau.